Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Na aula de Sociologia de hoje nós vamos responder algumas questões, algumas resolução de alguns exercícios da nossa apostila, quando nós estamos tratando aqui o nosso tema, violência urbana, e na página da apostila de vocês, lá na página 8, nós temos uma charge e uma questão. Na charge, quais relações são estabelecidas entre a árvore localizada nos jardins de uma casa luxuosa e as raízes que a sustentam? Como essas relações podem ser responsabilizadas pela violência urbana atual? Então, a charge nós podemos perceber que você tem lá, que linda, você que plantou? Não, meu tataravô. Não, a questão aqui está falando de um aspecto histórico. Dentro da formação da sociedade brasileira, dentro da formação do espaço geográfico, geossocial, da geopolítica brasileira, dentro de toda a historicidade da formação do povo brasileiro, dentro das suas dissonâncias, dentro das suas discrepâncias, dentro das suas desigualdades, então a gente pode perceber que esta charge ela demonstra que as desigualdades sociais, as desigualdades urbanas, as desigualdades sociais, as desigualdades, as segregações, a maneira como o espaço urbano brasileiro foi se configurando é algo histórico, é algo que não se dá hoje. Violência urbana não é um fenômeno do hoje. Violência urbana já é um fenômeno que vem de décadas, de séculos, que faz parte já de um processo histórico, desde do processo de urbanização, desde o processo de concentração de densidade demográfica. Então, o que nós podemos dizer assim, que todo o processo que levaram ou que levou à violência urbana no Brasil é um processo que vem de longa data, um processo histórico já enraizado desde o processo de urbanização, desde o processo de transformação do espaço social brasileiro. E ali nós temos, claro, como essas relações podem ser responsabilizadas pela violência urbana. Então, quais são as raízes desta violência urbana? E aí nós temos a corrupção, concentração de renda, desigualdade social, desemprego, baixo nível de escolaridade, entre outros fatores que contribuem para a violência urbana, não deixando de lado sempre a questão da própria escolha, também o aspecto da escolha de cada indivíduo. Nós não podemos aqui generalizar, nós não podemos dizer que todos esses fatores levem e transformem alguém em um ser violento. São fatores que contribuem, são fatores que acabam contribuindo para o aumento da violência, mas é claro que a gente sempre tem que deixar muito específico e muito objetivado a questão da escolha. Nós somos seres livres e possuímos a capacidade de fazer escolhas, sejam quais os ambientes em que nós estejamos inseridos. Mas esta imagem então demonstra que as raízes da violência urbana no Brasil, elas são raízes históricas, elas são raízes que perpassam a historicidade do processo de urbanização brasileiro e que ele não é um fenômeno atual, é algo que vem já de muito e muito tempo, e tem como base e tem como raízes a questão da concentração de renda, corrupção, principalmente talvez a corrupção seja o maior de todos os males. A corrupção, o desemprego, o preconceito, as desigualdades sociais, levado, é claro, a um baixo nível de escolaridade, tudo isso colabora então para a questão da violência urbana no Brasil. Isso é uma possível resposta, uma vez essa resposta ela é pessoal. Então, uma possível resposta analisando esta charge na apostila de vocês. Uma outra questão também que nós temos que mencionar, quando nós falamos aqui sobre segregação espacial, aqui nós fizemos esse trabalho, combate à criminalidade, estão as causas da criminalidade no Brasil, trabalho que vocês, uma atividade que vocês fizeram. E quando nós falamos dos enclaves fortificados, existe essa questão lá na página 12, minha alma, a paz que eu não quero. As grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você que está nessa prisão.
É um texto de Marcelo Yuca, Minha Alma, a Paz que Eu Não Quero. Né? Tá lá, é um fragmento de uma música do O Rapa. Questão que se propõe é: estamos livres e seguros atrás das grades de um condomínio? Porque a música diz que existe uma dúvida se não somos nós que estamos em uma prisão. Seguramente nós podemos dizer que hoje, hoje nós podemos deixar muito claro que não estamos assim totalmente seguros atrás das grades de um condomínio, atrás das grades dos nossos quintais, com todo o sistema de segurança e de monitoramento que nós temos, podemos afirmar que não estamos, não podemos nos sentir totalmente seguros. Nós percebemos que há um avanço da criminalidade, há uma especialização até mesmo da criminalidade. Então tudo isso são paliativos. Nós não podemos nos sentir totalmente seguros com relação a isso. E um outro fenômeno que acaba trazendo é ali, mas trazem a dúvida se é você que está nessa prisão. Por vezes nós nos prendemos dentro de nossas casas, por vezes nós nos cercamos de tal maneira que na verdade, nós é que acabamos perdendo a nossa liberdade de ir e vir, nós é que perdemos a nossa liberdade de convívio em sociedade, nós que perdemos a nossa capacidade de entreter, de usufruir de tudo aquilo que a sociedade nos dá, e que nós, com o fruto do trabalho, podemos e temos o direito de conquistar: entretenimento, lazer, diversão. E por vezes nós nos trancamos em nossas casas, uma vez que é mais seguro estar dentro de nossas casas do que ir para o convívio social no meio da rua, que ir para o convívio social além dos muros de nossa casa. Então, por vezes, a sensação que nós temos é que nós aqui estamos presos, privados de nossa liberdade, uma vez que é mais seguro estar dentro de casa do que estar fora das nossas casas. Tá? Então, é por isso que às vezes nós podemos parar e pensar. Será que de fato nós não estamos presos, privados da nossa liberdade, uma vez que sair na rua se torna algo perigoso? Sair na rua se torna algo não tão seguro assim. Então, nós nos privamos das nossas liberdades em detrimento de uma, digamos assim, tendo como objetivo essa segurança essa que por vezes não encontramos no ambiente público, no ambiente social e convívio, digamos assim. Então, por vezes, nós nos questionamos, será que nós aqui estamos presos dentro das nossas casas? Nós estamos dentro de bunkers, uns redutos, estamos nesses redutos e dentro desse reduto nós nos sentimos seguros. Por um lado, temos essa sensação de segurança, por outro lado, acabamos sendo privados da nossa liberdade. Nós acabamos sendo privados da nossa própria liberdade. Então, é essa reflexão que esse fragmento desta música traz para nós. Quer nos ajudar a pensar até que ponto, de que maneira a busca por segurança, de que maneira a criminalidade fez com que nós nos tornássemos prisioneiros de nós mesmos, tornássemos prisioneiros dentro de nossas próprias casas, até que ponto nós perdemos a nossa liberdade. E por último, uma outra questão que nós temos aqui, está falando ali: você já presenciou a exclusão de alguma pessoa de um ambiente privado pelo fato dela não se enquadrar nos padrões sociais estabelecidos? Então isso está dentro daqueles, a questão dos enclaves sociais, os enclaves fortificados. Então, se você já presenciou ou algum fato, vou fazer uma pesquisa, algum fato que exemplifique uma pessoa ser impedida de entrar em um local privado, deixar muito claro, um ambiente privado, pelo fato de que ela não se enquadra às normas estabelecidas para que um indivíduo frequente aquele ambiente. Isso acontece, às vezes de maneira preconceituosa e por vezes também pelo simples fato de que a pessoa não se enquadra dentro daquele ambiente. Existem regras, existem uma etiqueta para adentrar alguns ambientes. Um exemplo: Senado Federal
Você não pode adentrar ao Senado Federal o homem se ele não estiver usando terno e gravata. Então é uma regra, é um código, é uma conduta de estética que as pessoas devem né, obedecer. Caso ele chegue até lá não utilizando gravata, por exemplo, ele não vai entrar. Ele vai ter que colocar uma gravata para que de fato ele possa adentrar aquele local. Então nós temos N situações cotidianas que a não entrada nesses enclaves fortificados se dá pelo simples fato de não cumprimento de uma regra, mas também, claro, vamos ter situações em que o mesmo ocorre por um preconceito, digamos assim, tá? Então isso aí vocês vão relembrar, pesquisar, né, e perceber, e aí fazer essa distinção, né? Quais fatos o impedimento ocorreu pelo não cumprimento de uma regra e quais fatos ocorreram pelo simples, né, ou por um preconceito em relação à pessoa que estava adentrando a um ambiente privado e que não pôde adentrar, pois não se enquadrava dentro das normas específicas para frequentar aquele ambiente. Bom, pessoal? Então são essas reflexões nas atividades da apostila de Sociologia de vocês, referente ao contexto de violência urbana e referente ao contexto de enclaves fortificados, segregação socioespacial. Um abraço, nós nos vemos numa próxima aula.